Essa é a hora exata para mais um episódio do Mintingcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vinda ao episódio número 11 do Mintingcast. Mais um espaço para estarmos conectados e em que conversamos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de conexões e estratégias da Tática Eventos, e hoje nós vamos conversar sobre o Phygital, o presente e o futuro. O novo normal está posto, não é o futuro, é o presente. Assim como os eventos Phygitals, que é uma terminologia que vem da área da publicidade, da comunicação, mas que nós temos empregado bastante nos eventos. E o Phygital, ele não é simplesmente a junção do híbrido e do evento híbrido e do evento virtual. Antes, para nós ficarmos na mesma página, como eu costumo dizer, os ouvintes e nós aqui no estúdio, é importante só deixar claro que o evento híbrido é aquele que tem o seu conteúdo ou parte dele ocorrendo de forma presencial. Quando eu digo parte dele é porque alguns dos convidados ou palestrantes podem estar online ou de forma virtual, e ele pode ter uma plateia ou não. Então, ele é híbrido justamente porque ele faz uma junção entre o presencial e o virtual, sendo transmitido online através de plataformas digitais. E esse, a gente costuma dizer que é o futuro dos eventos, mas a partir da pandemia, só que não, né? Já virou o presente. É essa combinação, independente da proporção entre presencial e online. Esse termo Phygital, ele sugere mais do que o evento presencial ou online, ou a parte dele sendo feita presencial e sendo apenas transmitida online. Ele pretende levar o sentimento de interação entre as pessoas, entre a forma de consumir e compartilhar informações entre pessoas e marcas. É a cultura do digital completamente integrada ao mundo real. Então, a gente diz que o Phygital, ele é além do híbrido, porque não é simplesmente a interação do online e do virtual. Ele é a junção, a integração efetiva de dispor, sendo no ambiente físico, sendo no ambiente virtual, a vivência, a inteligência de rede, o tempo real, a interação colaborativa e conectada em que as pessoas são o foco, onde a resolução dos seus problemas e desejos é o centro das atenções e a motivação maior do evento. A gente precisa trazer o melhor dos dois mundos, o físico e o virtual, para as pessoas que estão presentes naquele evento, independente de eles estarem online ou presencialmente. Então, a gente tem que ter esse compromisso no Phygital de trazer o melhor dos dois mundos, tanto para quem está presente como para quem está à distância. Então, nesse contexto, empresas e profissionais de eventos precisam desenvolver habilidades de conceber projetos e produzir esses ambientes mistos para uma audiência presencial e online, independente, né, do estado dessas pessoas, de físico ou não, e oferecer a ela esse melhor dos dois mundos que eu acabei de comentar, dando uma percepção real a essas pessoas de aproveitamento de conteúdo e da maior interação possível. Então, no episódio de hoje, a gente vai abordar esse novo conceito, como fazer para se adaptar e otimizar as possibilidades de atuação e de proposição de acontecimentos que tenham esse conceito para as empresas privadas e as entidades de classe. E por isso, para conversar aqui comigo, eu convidei a Dani Martins,
que é formada em marketing, atua com eventos desde 2000, né, já trabalhou com shows, em casa noturna, com produção de shows internacionais e nacionais, eventos também corporativos e esportivos, mas desde 2013 ela se dedica também a atuar ministrando cursos e palestras, né, na formação e na orientação de outros profissionais de eventos, e tem atuado muito no mercado online. Ela já tem essa experiência, né, que alguns de nós profissionais de eventos estamos degustando na pandemia, né, nesse momento em que a gente pivotou de forma desavisada, graças à Covid, e ela tem atuado de uma forma destacada, na minha opinião, em razão do meu convite, Dani, porque assim como eu e algumas outras poucas pessoas que estão no mercado, Dani tem tido uma postura bastante proativa e otimista. A gente sabe que da maioria dos profissionais de eventos, muitos decidiram não ir para o virtual, não ir para o online, ou porque não se sentiam capacitados, ou por falta de aderência à mudança, ao novo, ou porque subestimou a pandemia e achou que ia ser uma coisa passageira. O fato é que muitos ainda estão patinando, ainda não tiveram a oportunidade de atuar em negócios e em projetos que tenham essa característica, que antes a gente diria online ou virtual, que é o termo correto, mas que eu prefiro já chamar de phygital, sendo não só o futuro como o presente. Então, Dani, muito obrigada pelo convite, seja muito bem-vinda. Eu já vou no Vamos Produção, que é a marca registrada de Dani, perguntando a ela, pedindo a ela que dê o alô, as boas-vindas à audiência e conte, né, quem é Dani e como aconteceu a inserção dela nesses eventos virtuais, como é que foi para ela a entrada nesse novo mundo. Que não é novo mundo, né, Dani? Na verdade já acontecia aí, transmissões e tal, mas agora está imposto, o negócio é a nossa realidade, é o que a gente tem para hoje. E eu acho que quem está trabalhando dessa forma. E conta pra gente a sua experiência, como é que aconteceu a sua inserção nesse modelo. QAP Produção, oi Sinara, obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui com a sua audiência no Meetingcast. Eu acho que esse assunto, além de relevante nesse momento, é um assunto que veio para ficar, né? O evento online, virtual, o phygital, como você está utilizando, achei super interessante esse termo. A gente sabe que é algo que agora não tem volta mais, né? Disso para mais. A gente sabe que o nosso mercado avançou aí entre 4 e 5 anos em termos de tecnologia. Recentemente está saindo já alguns estudos, porque já são 8 meses, né, atuando com os eventos online, e são números totalmente expressivos, né? Então, em 2020, os eventos online cresceram 1.100%. A gente vê aí alguns estudos recentes que foram feitas pesquisas em mais de 20 países, incluindo o Brasil, e que 89% das empresas decidiram que, de fato, os eventos, pelo menos os micro e pequenos eventos que acontecem, como são reuniões, rodadas de negócios, vão acontecer de maneira online, pelo menos pelos próximos 2 anos. Então, isso é algo muito relevante para o nosso mercado e, de fato, algo que veio para ficar, e eu duvido que a gente encontre algum evento hoje que não tenha algo relacionado, de fato, ao online, né? Daqui para frente. A gente sabe que quem não parou de produzir, que foi o meu caso, eu não parei de produzir durante a pandemia, foi porque eu me adaptei rapidamente ali logo no início e fui produzir os eventos online. Mas, bom, já respondendo a sua pergunta, o que aconteceu foi que logo em abril ali, eu estava ainda resolvendo algumas coisas, eu tinha feito alguns eventos em fevereiro e março, né? E eu ainda estava naquele processo de pós, né, e também com aquela mente de que, ok, vamos ter a pandemia, mas isso vai parar o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Depois que realmente caiu a ficha de que isso ia durar bastante tempo. Mas aí eu recebi um convite para logo de cara fazer uma live do Circuito Brahma, era a primeira live de time de futebol do Brasil. Então, logo de cara foi um baita de um desafio.
a gente teve que montar todo o cenário dentro do estádio de futebol, então foi algo bem desafiador, então envolvendo cenografia, a gente não foi para um estúdio, que hoje é o que a gente tem acompanhado mais nos eventos, até por conta da questão de acústica, enfim, a estrutura que o estúdio oferece, mas nós fomos logo de cara transmitir um evento que foi realizado dentro de um estádio de futebol. E ali eu tive toda aquela sensação de frio na barriga, do novo, algo que eu não tinha feito dessa maneira, né? Porque fazer evento online é fazer TV. E eu nunca tinha feito TV, né? Então, para mim, foi bem desafiador, deu aquele friozinho na barriga, mas foi extremamente gratificante. Ali eu pude identificar diversos erros, diversos pontos de atenção para não errar nos próximos, né? E fui aprendendo na marra, mas foi logo em abril que eu comecei, foi a convite de um pessoal que eu já atendo há muito tempo, e caiu no colo mesmo. E ali eu percebi realmente que havia uma diferença muito grande, né, nos eventos que a gente faz. Por mais que eu já tinha feito alguma coisa online, mas era mais transmissão, né? O evento acontecendo e a gente transmitia online. Pelo menos era a experiência que eu tinha tido. Exatamente, que a gente chama de híbrido, mas que a gente, na verdade, transmitia algo que estava acontecendo ali, né? Não tinha esse intuito e essa questão do engajamento, da audiência das pessoas, né? Então, a gente tem essa preocupação com relação à experiência do cliente, né? A experiência do público. E o que a gente tinha antes era exatamente isso que você falou, era uma transmissão ali e pronto, acabou. Então, realmente foi desafiador, mas foi muito gostoso. Então, de lá para cá eu não parei. Aí, de lá para cá vieram outros convites, eu também convenci alguns clientes a fazer, porque realmente era muito recente, as pessoas estavam com aquela coisa, e agora a gente vê um boom, realmente, principalmente agora no final do ano, que as empresas precisam, de fato, entregar suas convenções e apresentar suas metas. No corporativo está bombando, a gente tem aí vários eventos acontecendo, e a gente sabe que isso ainda vai perdurar por um bom tempo. Eu preciso chamar a atenção assim, de duas coisas na sua fala que eu acho que são muito importantes de ser destacadas. Primeiro, o lance do caiu no colo. Não caiu no colo, né, amiga? Tudo é resultado, na verdade, de uma trajetória. Então, no momento em que aparece situação nova, geralmente o cliente, eu quero crer, né? Até porque eu acredito que foi o que aconteceu comigo também. Eu quero crer que o cara vai na pessoa que ele tem confiança de entregar algo que é completamente diferente do que ele está acostumado a fazer. Que ele deposita, que é o que eu costumo aqui pregar e sensibilizar profissionais de eventos, que ele precisa estar super preparado e um passo à frente do cliente, miseravelmente, né? Porque hoje tudo é bugável. As pessoas acreditam, as empresas acreditam que podem fazer ou que podem alocar pessoas do seu próprio time para poder fazer um evento, e esse momento do novo, que muita gente acreditou que fosse um problema para a gente, porque a remuneração é menor, porque a concorrência com o fornecedor existe, ela também é um momento da gente mostrar a valorização da profissão de produtor, porque o cara pode até fazer o primeiro, achando que ele dá conta, mas quando ele se vê no meio do processo e ele vê que é uma coisa completamente diferente de produzir um evento presencial, ele tem que dar a mão à palmatória de que ele precisa da produção. Isso aconteceu comigo. Eu tive um cliente que tem um evento presencial, fez uma primeira cotação, eu fiz uma senhora consultoria, fiquei em reuniões, meio que explicando tudo como é que era. Ele achou que, em cima do que eu estava explicando e do que ele já tinha, ele tinha condição de alocar alguém. E quando ele começou a fazer as coisas, ele teve que dar o braço a torcer e perceber que ele precisava realmente de alguém que tivesse um outro olhar, que tivesse feito uma outra preparação para esse momento, e teve que voltar com o rabo entre as pernas, como se diz no popular, literalmente, para retomar a negociação, porque chegou em dado momento, tipo assim, 1 mês e meio, quase 2 meses depois de que cessaram as reuniões e contatos em prol do evento, que ele ficou trabalhando sozinho, ele teve que dar a mão à palmatória e voltar, porque ele viu que era muito mais coisa do que eles estavam imaginando. Isso é uma coisa. Então, eu acho que tudo é resultado no nosso trabalho e dessa proatividade, como eu falei no início, que eu enxergo na sua postura, diferente do que a gente viu acontecer
na maioria do mercado, né? Não que sejamos pontos isolados aí, eu e você, mas outras empresas também buscaram se adaptar rapidamente, e essas que buscaram agir com rapidez, tomar pé do que, em vez de estar chorando em posição fetal, que ok, aconteceu para todo mundo, né? Se a gente disser que não, é mentira, mas assim, não dá para ficar muito tempo chorando a situação. Quando as pessoas perceberam que não era lance de 1 mês, 2 meses, a coisa podia tomar proporções estratosféricas como tomou, houve uma minoria de empresas e de profissionais que buscaram se qualificar, que buscaram compreender. Eu perdi a conta de quantas plataformas eu assisti demonstrações de 1 milhão de eventos que eu participei, querendo ou não querendo, porque eu precisava conhecer o que estava por trás. Eu participei de 2 projetos inicialmente, voluntariamente, de entidades com as quais eu trabalho, né, que iam partir para o novo, de peito aberto, sem saber, cobrando nada pelo evento, ou seja, renda nenhuma. Mas para mim era interessante, porque eu precisava ter, isso foi mais ou menos em junho. A gente aqui, Dani, tem um timing diferente de São Paulo, né? Então, você vê que você fez em abril, eu só fui fazer o primeiro em junho. Então, eu tive esse tempo todo de abril para junho para me capacitar até os dentes, entendeu? Eu fiz curso de tudo que você imaginar, de online e de como você colocou aí, a gente conversou em uma outra ocasião, de direção e produção de TV, porque aí eu já estava acompanhando muito o movimento, e quando chegou para mim os 2 projetos que foram em junho, eu já entrei com conhecimento de causa, mais ou menos, de tudo que eu estava assistindo, de tudo que eu estava participando, de tudo que eu já tinha tomado de curso, conteúdo, demonstrações de plataforma, enfim. Então, agora, obviamente, aquele frio na barriga rolou, né? Óbvio. Não tem como, né? Quando você está ali na primeira vez, não tem como não acontecer. Mas eu tive essa oportunidade de, quando o negócio chegou para mim, você vai com medo mesmo, mas pelo menos você tem uma noção do que está acontecendo e do que era importante, do que não era importante, até porque eu já estava ouvindo o relato de muita gente que estava na trincheira há mais tempo do que eu. Você colocou aí o segundo ponto, que eu já emendo na segunda pergunta, que você observou que a situação era completamente diferente de produzir o presencial. Então, eu queria que você comentasse, porque hoje quem nos ouve não são somente profissionais de eventos, mas muita gente que demanda o serviço também. Quais são os pontos de destaque que você acredita que precisam ser observados na produção, nos 2 ambientes, né, de eventos híbridos ou de eventos que vão acontecer somente de forma virtual? Sinara, foi muito óbvio para mim no primeiro momento ali de que não era a mesma coisa. Isso ficou muito claro, e realmente ali eu senti realmente a necessidade de entender mais um pouco sobre TV. Eu não achei nada sobre TV, e aí eu fiz um curso de cinema. Do mesmo jeito que você falou que você se capacitou, eu também fui atrás. Eu achei logo de cara ali uma turma bem próxima de um curso de cinema, como ainda estava naquele pico de pandemia, enfim, de isolamento, a gente não estava encontrando nada online ainda, né? Hoje já tem alguns cursos de produção de TV, enfim, explicando algo mais específico em relação a isso, mas eu me antecipei. E ali me ajudou a ter um pouco mais de noção com relação a corte, a câmera, posicionamento de público não, de participante, enfim. E a gente olhar para aquilo e entender toda a questão de máscara, GC, isso tudo foi extremamente importante, e assim, fez uma diferença grande mesmo. Foi em maio que eu fiz esse curso, um curso rápido, e que realmente me deu outra visão. E eu agi muito rápido, isso acho que foi interessante, aquela coisa de que, beleza, estamos parados e vamos enxergar. Eu já senti o cheiro do lixo muito rápido, então me fez ter mais experiência e me deu condição de ter outros eventos. E eu acabei indo aprender na prática, né? Eu não tinha aquela ideia de que, ok, fiz o curso de cinema, estou pronta para fazer. Não, porque era novo e novo para todo mundo, né? Inclusive os fornecedores foram se adaptando e conhecendo de fato o formato em si, o que dava certo no evento, fazendo, né? Praticando. E a gente sabe que a melhor escola nossa é a prática, é a estrada, não tem jeito. A gente pode ter bastante teoria, é importante ter a teoria para você mitigar erros, né? Trabalhar com preventivo, mas a questão mesmo da prática é o que vai te trazer experiência. E isso que você falou de ter
atuado voluntariamente, em alguns eu também fiz. Eu acho que isso é super válido, principalmente para quem está começando. Então, se aqui quem está me ouvindo a Sinara, ainda não trabalha com eventos, e principalmente essa novidade, né, que são os eventos online nessa proporção, e com as novidades, as inovações que a gente está vendo acontecer, tenha isso em mente, sabe? Até hoje eu voluntario, não só porque era um evento online que eu precisava ter experiência com isso, mas também em outros eventos. A gente precisa ser visto, a gente precisa fazer networking, e isso vale para a vida, né, de eventos, não só para o evento online em si. E realmente o evento online, para mim, é muito direto e objetivo, é fazer TV, não tem que fazer. Você tem ali 4 pontos cruciais, que é você seguir um escopo de TV realmente, né? Você faz ali, conta uma historinha com a novela, você noticia algo que é o jornal, você precisa entreter o público, e você tem os intervalos comerciais, né? Que são os patrocinadores e que são fundamentais para o evento. E o híbrido nada mais é do que um programa de auditório, então a gente só precisa entender hoje, de fato, no híbrido a ser realizado, qual que vai ser o foco realmente? É o público que está em casa? É o público que está presencialmente? Ou a gente tem que trabalhar 50-50, né? Com foco em atender os 2 públicos, né? Então, isso tudo ainda é muito novo, a gente precisa enxergar de fato dentro do híbrido. Eu acho que agora o híbrido está começando a engatinhar, porque de fato começaram a ter as liberações dos eventos presenciais, porém com capacidade reduzida, e aí de acordo com cada município a gente tem ali a porcentagem, né, de redução desse público. Então, acaba que pode ter o presencial, mas o que vai complementar vai ser o online. Só que não dá para ser simplesmente uma transmissão, como a gente estava falando, que era o que a gente fazia no passado. A gente tem que, de fato, preocupar com a audiência, né, com a experiência realmente do público, e ver o que vai ser feito. Mas, para, a modo grosso, a galera entender um pouquinho mais, fazer o online é fazer TV, né? Então, uma TV, transmitir um jornal, enfim, fazer uma novela, alguma coisa. E a nossa edição desse ano seria em maio, né? Foi cancelada, e a gente vai fazer agora em dezembro, vai ser no dia 5 de dezembro, até convido todo mundo que está ouvindo, vai ser gratuito, e a gente está fazendo um filme, na verdade. Então a gente, ao invés de entregar uma live em si, nós estamos gravando um filme, e isso vai ser exibido no dia 5 de dezembro. Então, TEDx Campinas, @TEDx Campinas, vocês encontram, e vai ser bem bacana. A gente vai inovar nesse formato e trazer, de fato, essa questão do cinema, né? Ser uma sessão de cinema, uma sessão na estreia ali, ao invés de uma live com várias palestras. Isso está sendo bem interessante, está sendo bem bacana, e que a gente vai a cada dia inovando e entendendo a necessidade de cada cliente, né? Mas também vale ressaltar, Sinara, que nem todos os tipos de eventos são possíveis e convertem no online. A gente tem aí o exemplo dos shows, né? A parte de entretenimento realmente já se desgastou, já foi só no pico ali no começo. Isso esquece, já não converte mais, só que o corporativo está consumindo muito bem. Eu tenho clientes que já fizeram estúdios dentro da sua própria empresa, já programaram os próximos 2 anos para eventos online, tiveram uma produtividade muito maior dos seus vendedores, dos seus colaboradores, e enxergam isso de fato. Eu sempre falo que o mercado corporativo, para mim, é 80% da fatia do mercado. É o mercado que melhor se paga, trabalha com budget e usa o evento como ferramenta de marketing. Então, isso é visto como investimento e não como gasto. Então, dentro do corporativo, isso a gente está nadando de braçada mesmo. Tem sido super rentável. E eu acompanhei um estudo aí também, um levantamento que vai passar de bilhões aí de envolvimento dentro do mercado corporativo, a atuação dos eventos online. Então, é algo que realmente fez com que o mercado sobrevivesse durante esse tempo, né? E está dando respiro e deu condições para que os profissionais se mantivessem produzindo, né? Óbvio que nem todos, nichou demais o mercado. A gente sabe que poucas empresas se adaptaram no início, aí agora a gente vê um boom grande, então hoje que tem uma concorrência, então todo mundo tem um estúdio, todo mundo se adaptou para fazer o online, mas poucos realmente têm expertise e estão só tentando pegar aí a onda do momento, né? Mas são formatos de eventos aí que vieram para ficar. E, mais uma vez, falando do presencial, a gente não tem mais o presencial como era antigamente, né? A gente tem um presencial cheio de regras, cheio de protocolos, e, mais uma vez,
a questão da resiliência do produtor, né, de estar apto ali a, de fato, se adaptar ao que está acontecendo. Então, por mais que eu já fazia produções, trabalhava com evento presencial, então quando voltar, eu chego lá e está tudo certo, eu sei conduzir. Não. Então, se você parou no tempo durante esses meses, não se atualizou, não está por dentro dos protocolos, né, das regras e adaptações exigidas aí pela OMS, enfim, você está bem atrás de muita gente. Então, fica aí esse ponto de atenção para a galera que acha que a hora que voltar, vai voltar tudo como era antes. Não vai. Não, e o que você está falando é muito importante, como eu te falei, não só para o profissional, como para as empresas, né, para o próprio público corporativo ou também estendendo as entidades de classe, porque como você colocou aí, é uma questão de sobrevivência no caso do mercado corporativo. O cara não pode deixar de estar presente, ele não pode deixar de gerar conexões, ele não pode deixar de fazer venda ou de motivar a sua equipe, de instrumentalizar a sua equipe para ser capaz de vender. Então, não dá para você... Imagina se a gente ficasse 8 meses parado na vida esperando passar de braço cruzado. O mercado o mercado corporativo, ele não tem tempo para isso. Então, ele foi levado a arriscar e comprovar, inclusive, o que nós estamos defendendo aqui. Não existe mais o evento presencial. Ele acabou, eu estou falando isso, acho que já tem uns 2 meses, gente, acabou, mesmo voltando tudo, com os protocolos de saúde e segurança, enfim, mas mesmo retornando para o formato híbrido, essa é a nova realidade. Ninguém mais agora vai entender que o evento presencial ele é o suficiente, até porque vantagens do evento virtual, elas estão na mesa. Uma das maiores, eu comentei e te perguntei de quais são os pontos de destaque ou quais são as maiores atrocidades que eu via. Curiosamente, para mim, era a história de que o evento online ele era mais barato do que o evento presencial, né? Se criava aquela ideia, se disseminava aquela ideia de que o evento virtual ele é um evento mais barato. E, na verdade, ele não é. Ou não é em partes. Porque as pessoas começam a repetir uma frase sem ter consciência do que elas estão falando, justamente porque ela não tem a vivência, ou então ela não aprofunda no termo. Por que o evento online ou virtual ele é mais barato? É porque a produção dele é mais barata? Não. Às vezes... ele é, inclusive, muito mais caro, a depender do que a empresa está se propondo, do tipo de ação combinada que vai se fazer. Ele fica, inclusive, mais caro do que uma versão simplesmente presencial. Mas quando você computa que a sua abrangência, que o alcance desse evento... ele é potencialmente, exponencialmente maior, que você vai alcançar um número de pessoas que no presencial, por N limitações de espaço, de dinheiro, de disponibilidade de tempo, localização geográfica, você não conseguiria atingir. Então o valor per capita do participante, ele é muito menor do que o presencial. Não é a produção que é mais barata, é o investimento, o ROI daquele evento que é muito maior, visto que se ele for bem produzido, com um bom plano de comunicação, um trabalho de marketing digital associado, ele tem um poder de alcance daquela marca, daquela entidade, daquela empresa, do que quer que seja, que esteja se propondo a fazer nesse formato, infinitamente maior, e isso faz com que o seu investimento ele reverbere muito, ele seja bem trabalhado e super otimizado. Então, partindo desse pressuposto, o evento digital, como eu digo, né, que eu acredito que é a nova realidade, ele passa a ser uma vantagem competitiva que não tem como o mercado corporativo não considerar, né? Ele é uma realidade que está posta. Então, eu acredito que é o nosso presente e é o nosso futuro. Os eventos presenciais, da forma como aconteciam, eles são coisa do passado, ninguém mais vai desprezar a forma como ele pode expandir, ressonar o seu evento, o seu conteúdo, e faz com que os profissionais, aqueles que estão ainda se colocando, as empresas, achando que vai chegar no momento do presencial e estou pronto para trabalhar de novo, encontra ali uma novidade, porque o formato é outro, ele precisa ter atenção à audiência presencial e à audiência
que está virtual, ele precisa, como você colocou muito bem, não ter uma linearidade, ele é um conjunto de quadros, né, que é o lance da TV, ele precisa ser trabalhado de uma forma que a comercialização do online não mate a comercialização do presencial. Enfim, tem N situações que precisam ser feitas e que os profissionais e as empresas que já estão aí no campo de batalha, né, na trincheira, estão ganhando, como você falou, muito mais expertise, muito mais bagagem, e isso faz com que elas tenham condição de assessorar muito melhor as pessoas que te procurarem, ter a sua assessoria na condução do projeto. Então, é um outro momento, não existe voltar atrás, né? Não existe esperar passar nada para poder voltar a trabalhar com eventos ou a voltar a fazer eventos, no caso das empresas, né, dos demandantes, no formato antigo. Seria uma inocência pensar dessa forma, né? Sim, e falando até das atrocidades, né, que você comentou, o principal erro dos clientes, né, das pessoas que ainda não se tocaram do formato do online, é querer dar Ctrl+C, Ctrl+V no presencial. O cara acha que botar lá que vai ter 50 horas de conteúdo, 80 horas de conteúdo é algo que vai atrair público, que vai atrair audiência, e não vai, muito pelo contrário, a pandemia nos ensinou a valorizar o tempo, então as pessoas estão consumindo conteúdo de maneira mais assertiva, então isso veio para ficar. As empresas também entenderam que não precisa de 2, 3 dias mandar um cara lá não sei para onde para fazer uma reunião. Essa reunião pode ser produtiva e assertiva usando as plataformas de reuniões que já existiam, a gente falou disso, ninguém reinventou a roda, nada é novo, a gente apenas adaptou e estão surgindo inovações de formatos, mas as plataformas de reuniões elas poderem, surgiram algumas, mas elas já existia esse formato, né, esse aplicativo, né, digamos assim, essa ferramenta já existia, então a gente sabe que a gente só está realmente lapidando o formato, né, e isso vai cada vez mais avançando, e se as pessoas não tiverem essa consciência de que existe uma valorização do tempo agora, né? Essa questão da produtividade. Eu mesma passei a ser muito mais produtiva, passei a valorizar o meu tempo e não abro mão mais de fazer uma reunião via uma plataforma de reuniões do que ir presencialmente até um local. Quantas vezes eu não ia para São Paulo em uma reunião sem necessidade nenhuma de ser presencial? Óbvio, se tivesse uma visita técnica, por exemplo, ok, mas quando não tinha, eu tinha uma reunião de meia hora, 40 minutos, eu passava 2 horas, 3 horas no trânsito. Então, é descabível isso, a gente olhar para isso. Hoje eu termino uma reunião, eu já estou startando o orçamento, eu já estou fazendo as minhas anotações aqui, eu já estou dando sequência no trabalho. Então, isso me mostrou um outro lado de ser muito mais produtivo, e eu acredito que boa parte do mercado também enxergou isso, principalmente as empresas, porque isso fez com que as empresas realmente tivessem muito mais retorno e também diminuísse, né, a carga horária ali e o tempo perdido, digamos, dos funcionários nessas questões. Então, não só o lado econômico, mas o lado produtivo também dos funcionários. Então, você vê que tudo que a gente fala está muito mais voltado para o corporativo. Então, eu falo para as pessoas, olhem para o corporativo, o mercado é imenso, é um oceano azul de oportunidades. As pessoas têm muito essa coisa de que, evento é só show. Não é, gente. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, retomar a parte do entretenimento. Isso já passou da hora, tá? Vergonhoso já. Mas a gente precisa também pensar na questão da segurança das pessoas. A gente precisa entender como que vai ser essa retomada, se não vai ter um engolindo o outro, enfim. Mas eu estou falando muito do agora, né? E o agora é online, não tem como fugir disso. Dentro dessa perspectiva do mercado corporativo, uma questão que eu acho muito importante a gente comentar aqui, dentro dos nossos projetos, partindo do pressuposto de que você precisa criar uma boa experiência para o participante, mas que quem viabiliza os projetos são os patrocinadores, efetivamente. E muitas, o corporativo ele tem uma situação em que muitas vezes o budget é dele mesmo, ele entende e isso dá a gente uma certa tranquilidade de trabalho. Mas existe um percentual do corporativo, eu trabalho com algumas entidades que ainda viabilizam os seus projetos a partir de patrocinadores. E eu não estou falando só de entidades de classe, não, estou falando dentro do próprio corporativo, tá? Então,
Sim. Nesse sentido, eu acho que é um ponto de atenção, e eu queria ouvir sua opinião e sua experiência a partir disso, o que você tem visto, e tem sido bastante discutido, como viabilizar e preservar o investimento do patrocinador nos eventos virtuais, porque eles passam a ter uma dependência da criatividade do projeto muito grande. Porque você pôr passado 8 meses da coisa, né, 9 meses da coisa, não dá para você ir buscar um patrocínio só porque você está colocando na máscara, né, no GC, no template, a marca, a logo do cara assinando o evento, ou então na página de abertura ou de captura de inscrições. Isso não cola mais, né? O patrocinador, para investir, inclusive investimentos menores, agora que a gente está vendo florescer de fato, que eu acho natural, muito ok, porque era muito novo, então o cara não tinha respaldo, né, para investir em um projeto online se não era o conhecimento deles. Aquelas grandes empresas que investiram, porque já tinham contratos assinados, mas nesse 1 a 1 que a gente tem de buscar patrocínio, a gente viu uma retração e agora as coisas estão começando a ter uma aceitação melhor. E eu tenho visto uma discussão no mercado hoje que tem trabalhado, pensado, né, os projetos em plataformas digitais ou digital, uma preocupação muito grande com o patrocinador, de forma que ele seja contemplado, de forma que não seja só a experiência do participante que esteja em foco. Porque eu acho que dentro desse processo natural que a gente teve de se adaptar, de conhecer, e que nós ainda estamos, né? Mas dentro dessa evolução que nós tivemos, primeiro houve uma preocupação muito grande com a experiência do participante, até porque, como você falou aí, saturou muito rápido, as pessoas não têm de maneira virtual, em plataformas digitais, a mesma atenção e a mesma disponibilidade de atenção do que se ele estivesse no presencial. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Você falou muito bem aí, o tempo, por exemplo, de permanência em um evento presencial, que as pessoas queriam simplesmente pivotar e fazer um evento de 8 às 18. Não tem cabimento no online. Então, além dessas adaptações e da experiência do participante para que ele se mantivesse ali, a audiência interagisse, sentisse valor, percebesse valor, uma curadoria de conteúdo começou a ter um outro nível de preocupação. Eu acho que a gente venceu essa etapa e agora o foco está no patrocinador, em como fazer projetos em que os patrocinadores e o investimento desses patrocinadores seja pensados. Como é que você tem visto isso? Eu não sei se você, na sua experiência, lida muito com essa realidade, mas você consegue perceber essa movimentação do foco entre a experiência do participante e agora uma preocupação com os patrocinadores, com a experiência do patrocinador, vamos dizer assim? Sim, Sinara, o que a gente vê muito, até uma questão que eu bato muito na tecla, né, da diferenciação entre patrocínio e parceria. O patrocinador, de fato, é aquele cara que vai fazer um investimento no teu evento, ele precisa ter um retorno disso. E o parceiro é aquele cara que colaborou cedendo espaço, enfim, cedeu algum material, alguma coisa do tipo. E outra coisa que é super importante deixar claro, que captar patrocínio não é função do produtor. Existem os captadores de patrocínio, a galera do marketing, que vai correr atrás disso. Às vezes até tem um comercial. Eu vou dar um exemplo aqui, que é conhecido de todo mundo, é o Gustavo Lima. Uma das lives dele chegou a quase 5 milhões de patrocínio. E não foi porque as marcas bateram lá na porta. Ele tem um time de marketing muito bem engajado, muito bem desenvolvido, que trabalha junto com o comercial e que oferece isso para as marcas. E tem uma contrapartida relevante, porque, óbvio, ele é um artista conhecido, um artista que leva e tem um engajamento muito forte. Então, ele é um formador de opinião. Então, as pessoas sabem que
é fato, investir ali e ter retorno disso. E isso tudo é tudo muito bem alinhado. Então, o marketing está alinhado com o comercial para poder vender de fato aquilo que o marketing criou, e depois o comercial vem e alinha com a produção aquilo que precisa de fato ser entregue. Então, cumprir as contrapartidas são extremamente importantes. Isso é fatal. Eu já participei de um evento que, por causa de um detalhe que estava no contrato que não nos foi informado em momento algum, esse patrocínio caiu depois, não foi pago, porque geralmente patrocínio não é assim, o cara vai e põe a grana, ele geralmente paga depois que aquilo foi executado. Então, a gente teve esse problema e por uma coisa boba. Dentro do contrato estava que teria que citar a marca 3 vezes durante o evento. Foi citado 2 vezes. Por causa de uma única vez e que ninguém informou, ninguém falou nada. Então, essa falta de comunicação, essa falta de alinhamento entre marketing, comercial e produção pode prejudicar o evento e, consequentemente, a perca desse patrocínio. Então, assim, a gente pode também agir de maneira inteligente. Esquece esse negócio de logo no banner. Eu tive um cliente também que falou, Dani, beleza, vamos fechar. Onde que eu posso colocar logo do meu patrocinador? Quase que eu respondi naquele lugar, né? Mas, tipo, não, né? Mas que deu vontade, deu. Porque a gente olha e fala, gente, mas até dentro do online ainda insiste em querer achar que colocar uma logo só num rodapé em alguma coisa, isso já é patrocínio. Então, a gente precisa ser inteligente na ativação das marcas, né? Isso as agências de live marketing já faziam muito bem dentro dos eventos. Hoje elas se adaptaram, estão fazendo isso no online. Então, a gente tem a questão das ações de endomarketing, né? De endomarketing dentro do próprio evento. Então, que a gente sabe que gera mais engajamento e que é algo que está muito natural. Igual, por exemplo, dentro da novela, a pessoa foi tomar café da manhã com a manteiga X, ela vai almoçar, ela toma o refrigerante tal. Então, a gente ser inteligente ao ponto de criar um contexto e isso, ter um roteirista ou alguém que entenda de roteiro, funciona muito bem e traz esse retorno. Então, é um trabalho aí a várias mãos, né? Não fica achando, Dani, mas o meu evento é pequeno, sou eu sozinho, vou ter que fazer sozinho. Ok, mas pegue informações com essas pessoas, né? Especialistas em cada uma dessas áreas. Não faça por intuição, não faça achando que tem que ser isso, sabe? Existem muitas maneiras de se captar esse patrocínio e atender essas necessidades desses patrocinadores com uma maneira muito mais inteligente. Então, às vezes tem gente que fala, Dani, eu fico dando um murro em ponta de faca, eu não consigo patrocínio. Talvez porque essa não seja a sua especialidade. Então, às vezes, compensa 1000 vezes dar na mão de uma pessoa, essa pessoa até ganhar uma comissão em cima desse patrocínio e tá tudo certo. E o cara vai conseguir realmente trazer algo muito mais expressivo para o teu evento. Então, o que eu sempre peço e eu acabo me envolvendo, eu sempre questiono, falo, os patrocinadores, o que tem envolvido, né? Qual é a contrapartida do patrocinador? Geralmente ninguém sabe, ninguém lembra, ninguém fala, eita, é isso? Verdade, não lembrei. Eu nunca ouvi, assim, de bate-pronto, uma resposta com relação a isso. Ontem mesmo eu fiz uma reunião de um evento que eu vou ter amanhã e a gente olha para isso e fala, cara, como assim? Tipo, véspera do evento e ninguém sabe qual que é a contrapartida do patrocinador. E um patrocinador multiconhecido. E assim, qual que é a contrapartida? Não, coloca umas latas lá desse patrocinador. Oi? Tipo, não é assim, sabe? Então, tem que identificar de fato o que foi negociado nessa questão dessa contrapartida aí, desse patrocínio, para não ter na verdade, quando eu te fiz essa pergunta, a gente aqui na Tática, a gente atua com isso, né? Não a captação em si. Não é todo projeto que a gente atua com captação, até porque só quando realmente precisa viabilizar e dentro de segmentos que a gente tem uma entrada muito grande. Mas, via de regra, a gente não trabalha com captação de patrocínio, mas a gente atua muito no design, na concepção do projeto, né, do evento. Não somente a produção ou a logística. Então, recai dentro da parte de estratégia, de inteligência, como você falou, e já entendendo o formato que ele precisa ter uma interação, uma não linearidade, partir de um entendimento de um marketing de permissão, muito mais do que invasivo, você criar dentro da programação do evento condições de dar visibilidade e interação com aquela marca. Você ainda precisa ter esse entendimento de como, da mesma forma que se mapeia
a jornada do participante, você mapear todos os pontos de conexão que podem haver com o patrocinador e sugerir formas de inserir aquelas marcas que vão além, obviamente, da assinatura ou da exibição de vídeo, enfim, aquelas formas tradicionais que nós tínhamos e que agora precisa ter uma concepção que esteja alinhada com a ideia dos projetos de forma mais criativa, inovadoras, não lineares, dentro desse sentimento dinâmico que precisa ter o evento, ou híbrido ou virtual, para que haja acompanhamento e efetiva participação da audiência, que ela não desmotive e largue ali no meio, né, ou esteja lá logado, mas esteja em qualquer lugar da face da Terra, menos ali, porque você causou ou você não pensou em uma forma que seja criativa, dinâmica, de você fazer a conexão dessa marca com o participante. Então, é mais um desafio que os eventos precisam ter, além, obviamente, de todas as preocupações básicas de conexão, de transmissão, de produção, de distribuição, de comercialização daquele evento, né, de divulgação daquele evento em meio a tanto conteúdo que a gente está tendo disponível agora. Enfim, os desafios, eles são maiores e eles vão crescendo a cada dia nesse formato que a gente está, né? É isso que a gente percebe. Não, com certeza. Acho que para até complementar o que você falou, toda essa preocupação, esse cuidado com tudo, às vezes tem coisas que fogem do nosso alcance. Sim. Então, por exemplo, a internet, a energia, e eu já passei por acabar a energia, de cair a internet, e a gente tem que ter aquele jogo de cintura e tá sempre pensando no plano B, no plano C. E tudo depende também da verba, né, Dani? Porque, por exemplo, eu já tive acesso, né? Já participei de uma concorrência, de um evento, em que, assim, os kits de gravação iam para casa dos palestrantes, então a gente mandava, tinha que mandar ring light, microfone. É um mochilink que a gente chama aqui. A gente já tinha que mandar todo o kit e os pontos de internet dedicados. Porque ok, não é todo mundo que tem essa preocupação, mas é uma garantia de que, assim, os speakers, né, aqueles principais, não ia dar, ou pelo menos estavam respaldados, tinham um plano de contingência para aquelas pessoas que, ok, no entendimento e na verba, no budget disponível daquela empresa, fazia todo sentido garantir o sucesso do evento e do investimento das marcas que estavam com elas, encaminhando tanto os kits como a gente na produção já providenciando nos endereços os links dedicados. Então, existe plano de contingência para tudo, né, que a gente tem o dever de propor, e aí, de acordo com o budget e o entendimento do cliente, ele acatar ou não, mas até esses planos de contingência e risco, hoje a gente já tem meio que um kit, desde o manual que a gente manda até essas possibilidades, a gente já manda tudo e vai acionando ou inserindo à medida que a empresa vai topando ou entendendo que aquilo, de acordo com o investimento, vale a pena ou não pro projeto. Sim, né? A gente sabe que tem Dani, para a gente finalizar, conta o que você tirou de proveito do projeto Muito Mais Que Uma Live, que eu acho que foi uma experiência bacana, como eu disse uma vez, né? Uma verdadeira utilidade pública, tanto para você, que foi aprendendo ali, a equipe que estava com você, mas também para uma série de pessoas que acompanharam e que viram ali nos seus bastidores como é que funciona, né, o evento híbrido ou o evento virtual. E, baseado nisso, nessa experiência no Muito Mais Que Uma Live, que habilidades você acredita que os profissionais e as empresas precisam desenvolver para que a gente tenha uma atuação mais positiva e melhor, uma entrega melhor para o cliente?
Bacana. O Muito Mais Que Uma Live surgiu depois de 15 dias sabáticos, querendo ver o que eu ia fazer da minha vida. Já tinha feito meu currículo para minha área de marketing, né? Que eu sou formada em marketing, refeito meu currículo, achando que não ia dar mais para fazer eventos, mesmo produzindo, ainda fazendo as lives, mas eu olhava para aquilo e falava, eu quero montar um pavilhão, eu quero subir uma treliça, eu quero ver um descampado vazio e montar uma arena ali de rodeio, enfim. Eu estava bem para baixo, todo mundo acho que teve esse momento, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, durante esses 15 dias eu ficava, e eu já estava fazendo um monte de live, respondendo as pessoas como que era fazer um evento online, prestando consultoria, né? Cheguei até vender umas mentorias para agências, tal, que estavam realmente perdidas, né? Não sabia como que ia funcionar, como que elas faziam para vender isso. E mesmo fazendo as lives, assim, ainda tinha muita gente questionando. Eu falei, putz, eu preciso fazer muito mais que uma live. E aí surgiu o nome, e aí eu tive vários parceiros que abraçaram a causa comigo e que deram vida para o projeto. E aí isso começou lá em junho, né? E foram 4 edições, a última foi agora no final de setembro. Foi maravilhoso fazer, aprendi demais, porque ali eu podia errar, eu podia fazer e acontecer. Então, tudo que eu pude testar, eu testei comigo mesma, então não testei com os clientes, então isso me ajudou pra caramba, foi super assertivo depois de vender e oferecer. Muitas possibilidades surgiram dali, conheci muita gente bacana, firmei parcerias com pessoas que apareceram do nada, assim, então foi muito bacana. Eu consegui colocar em prática uma questão da inclusão, eu tive audiodescrição, eu tive Libras, eu acho que isso foi fundamental. E mesmo ainda assim, respondendo tudo, eu estava mostrando como é que eram os bastidores, mas as pessoas não tinham o lance da pré, né? Faltava a pré-produção, como é que era esse passo a passo. E aí foi onde eu criei o curso chamado Os Bastidores da Produção de Eventos Online, que aí eu ministrei 3 turmas, né, ao vivo, e depois transformei num curso gravado, que está na Hotmart, está disponível na Hotmart. São 3 horas e meia de duração, são 25 aulas, né, gravadas com vários materiais complementares, um material super bacana que realmente dá segurança para que a pessoa possa, de fato, produzir um evento online. Então, tem tudo que eu vivi ali, né, toda a minha experiência, minha expertise nesses 8 meses, né, o que deu certo, o que deu errado, vários cases ali para a galera poder aprender, de fato, com algo que foi realizado e realizado por mim, né. E, assim, o online é um caminho sem volta, né, Sinara? A gente sabe que é o futuro, é o agora, é o presente, né, então a gente sabe que isso vai fazer bastante diferença. E sobre o perfil, esse novo perfil, né, do profissional de eventos, coincidentemente, hoje, 10 de novembro, vai tá rolando, né, uma série especial. Então, não satisfeita de já ter feito o curso, de já ter feito Muito Mais Que Uma Live, eu criei uma série chamada Agora é Online, que está disponível de 9 a 12 de novembro. Então, não sei que dia que você está nos ouvindo aí, mas de repente procura lá, às vezes está disponível ainda para você poder assistir. E hoje, dia 10/11, a aula é exatamente sobre isso, sobre o novo perfil do profissional de eventos, como que esse profissional vai se adaptar. Mas são várias habilidades, novas ferramentas, né, novos cargos que surgiram também no mercado e que faz bastante diferença. Mas o principal é a adaptação. Eu acho que é a palavra-chave dessa pandemia, essa questão da adaptação e o profissional que sabe gerenciar bem seu tempo, sabe? É o tipo de situação que a gente sabe que nos exige agora. Então, 3 minutos dentro de um evento online é muito tempo. E 3 minutos num evento presencial é o tempo de você levantar de uma cadeira e ir para o banheiro. Então, a gente sabe que tem essa diferenciação, mas quem quiser saber um pouquinho mais, me acompanha, @Dani Martins Produções. Tem o site também, danimartinsproduções.com.br, no Instagram, para vocês acompanharem um pouco dessa saga aí online que, para mim, parece que agora só está começando, porque agora, de fato, criou corpo e está bem, bem interessante. Quero agradecer, Sinara, o convite mais uma vez. Enfim, pedir para a galera que acompanhe aí os conteúdos, que está bem bacana.
Ouçam também os outros episódios aqui do podcast, está bem legal, eu vi que tem bastante, hoje é o 11º, né? Tem bastante conteúdo e eu acho que isso vai fazer bastante diferença para você como Obrigada, Dani, profissional. mais uma vez por ter vindo aqui discutir com a gente, mostrar à audiência, profissionais de eventos e demandantes de serviços, a importância de conhecer a respeito desse novo formato que está posto, como eu coloquei, a nossa nova realidade, e de buscar, né, informações e capacitação ou ideias, coisas que oxigenize aí, que dê gás para poder propor coisas novas e fazer entregas positivas que, enfim, seja bacana para todo mundo, tenha retorno para todos os envolvidos. E esse foi o episódio número 11 do Meetingcast. A sua opinião, sugestões, assuntos e convidados é muito importante, muito bem-vindo. Entre em contato conosco através das redes sociais, @TaticaEventos no Instagram e no LinkedIn, ou então comigo, Sinara, no @sinaracardoso.eventos. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Um abraço e vamos, produção.